Cadê a Júlia? Saiu, será? Júlia saiu. Esperar ela voltar. Pronto. Júlia não quer ser gravada. Então a gente vai ver alguns conceitos gerais sobre a teoria geral do processo, ou sobre a teoria da ação. O que a gente está falando quando a gente fala de ação, de processo, de demanda, de parte? Alguns conceitozinhos básicos para a gente poder nivelar e vocês terem condições de ler também o capítulo referente a essa aula do livro do Fred Didier, como eu falei anteriormente, capítulo 6. O livro está em todos os meios possíveis que eu consegui mandar para vocês, tá bom? Quando a gente fala de ação e direito de ação, eu não sei como é que vocês estão lá em teoria da Constituição, mas o pessoal do segundo período está vendo teoria da Constituição comigo. E a gente já falou sobre direitos fundamentais. E o direito de ação, ele seria um desses direitos fundamentais que a gente tem previsto na Constituição, né? A gente tem o direito de pleitear em juízo, de ter uma prestação jurisdicional. E aí eu vou falar muito esses conceitos, esses termos, para a gente poder fixar quando que a gente deve usar, porque eu vi também que tem muita gente que às vezes esquecia os conceitos, não mencionava os conceitos são importantes para a matéria, tá bom? Então, o direito de ação, então, ele é uma situação jurídica, ou seja, é uma situação revestida de normas que garantem o meu direito de entrar em juízo, de adentrar com petições para ter uma prestação jurisdicional. Traduz. Prestação jurisdicional é o quê? Ter uma resposta do Poder Judiciário de uma demanda que eu levei para ele, de um processo que eu levei para ele. Então, é o meu direito fundamental de poder acessar os tribunais e exigir uma tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva. Ou seja, ela tem que ser adequada porque ela tem que se adequar ao que eu pedi. O juiz não vai poder deferir uma coisa que eu nem pedi, né? Então, eu tenho que ter direito de resposta de acordo com o que eu pedi. Tempestiva, a gente não consegue fazer nunca isso falando da prática, né? Já que a gente nunca consegue ter um judiciário muito rápido para determinadas coisas, para a maioria das coisas. Mas, enfim, tem que ser tempestiva, né? Tem que... essa resposta do judiciário tem que vir num tempo hábil, num tempo em que o meu direito, se estiver sendo ameaçado, por exemplo, o judiciário tem que dar conta e me responder rapidamente para que esse meu direito deixe de ser violado ou nem venha a ser violado, se for possível, se eu entrei com uma ação prévia, por exemplo, no caso de um habeas corpus preventivo. Ou seja, se há a ameaça... Sumiu? No meu tá aparecendo aqui, eu tô com retorno no tablet. Sumiu para mais alguém aí? Ah, pra Sara tá ok. Ah, que bom. Por exemplo, quem entra com um HC, um habeas corpus preventivo, ou seja, existe o risco de que a pessoa vá presa. Por exemplo, nos casos, tem muitos casos agora daquelas famílias que precisam plantar maconha para fazer remédio para os seus filhos. E aí tem uns advogados entrando com habeas corpus preventivo na justiça, dizendo, olha, essa família aqui está plantando, essa pessoa aqui está doente, e ela não tem remédio, nada vai fazer efeito, só faz efeito esse remédio, o que ela faz? Estão entrando com um habeas corpus preventivo para que ninguém vá prender essa família aqui porque está cultivando maconha. Aí isso que acontece geralmente, ou seja, é um direito que poderia ser violado, que é o direito de ter acesso a um tratamento, né? Só que é um tratamento que é proibido. Por isso, a prestação, o pedido, né? Essa demanda que se entra em juízo é para acautelar essas pessoas, dizer, olha, Estado, você não dá conta de me dar os remédios, você proíbe que eu cultive meus remédios e, portanto,
eu não quero ser preso porque esse aqui é o único meio que eu tenho de tratamento. E o Estado não vai me impedir disso. E aí o Estado vai lá, na maioria das vezes, e permite. E aí eles têm usado esse meio, né, o HC preventivo. E agora, gostaria que vocês, lembrando da prova, tentando relacionar as matérias, qual princípio se relaciona com esse direito fundamental de pleitear em juízo, que é o meu direito de ação? Sério, gente, se eu tiver um viciado na família, a polícia não entender e acha que é pros dois, como resolve? Pera aí, a gente tá falando de ele ter o entorpecente ou de cultivar? E assim, nesses casos, ainda que possa ser de saúde pública, eu nunca vi um caso desse, de o juiz permitir cultivar porque é viciado. Agora, se a gente estiver falando de ter cigarro, ter substâncias, ter drogas em casa, e aí tem duas pessoas, é só legal. Isso, olha, eu não tenho uso habitual dessa droga. Quem usa, quem é o portador, é essa pessoa aqui. Tem nada a ver com isso. Aí isso se prova no meio do processo e, enfim, o juiz absolve um deles. Tá sumindo a minha tela? Ah, tá. Beleza. Então, qual que é o princípio processual que vocês falaram na prova que se relaciona com o nosso direito de ação? Não, Bruno. Eu vou finalizar e abrir de novo. Enquanto isso, alguém me fala aí qual o princípio, que senão eu vou ficar triste com isso aqui. Apresentação. Inércia não. Ninguém lembra, gente. Tá vendo? Vocês não estão estudando. Eu vou rever a nota de vocês. Eu fechei e abri de novo, Romário. Inafastabilidade. Inafastabilidade da jurisdição. Eu pleiteio porque eu acredito que eu tenho ação, meu direito subjetivo. E aí esse é o meu direito de ação. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não falei dele na minha prova. Ah, não falei dele na minha prova, tô perdoado. Tá bom, Bruno. E a ação. Então, esse é meu direito de ação, ou seja, meu direito de pleitear em juízo, de pedir alguma coisa para o Poder Judiciário, né? E o meu direito de ação, qual que é? Ou o direito de ação. E a ação, o que a gente fala quando a gente está falando de ação? É o ato em si de adentrar em juízo. Um é meu direito de peticionar e o outro é a petição em juízo de fato. Aquele documento ali é o que inicia um processo. Aquela minha ação é o que inicia o processo. Portanto, é o quê? É um ato jurídico, é um exercício do direito de ação ou de demanda, ou seja, um é meu direito e por meio dele eu exercito. É o meu exercício de direito de ação. É o fato gerador do processo. É por meio da ação que eu inicio o processo. Por meio da ação também, eu defino o objeto litigioso. O que é isso? A gente falou sobre isso na aula de competência. Lembra quando eu falei que na ação, quando a gente protocolava, se fosse uma ação civil, ela ia para o juiz civil. Se fosse uma ação criminal, ela ia para o juiz criminal. É o meu objeto que vai definir o que eu estou tratando, de qual direito material eu estou tratando, e aí também vai definir a competência lá na frente, né? Então, a ação, ela é o fato gerador do processo, é o que inicia o processo.
ele define também o objeto que está sendo tratado e fixa os limites da jurisdição. Isso aqui a gente falou quando tratou de jurisdição, na aula de jurisdição. Que é o quê? O juiz, ele só vai julgar no limite do que eu pedi. Se ele julgar, por exemplo, eu peço indenização por danos morais, e aí ele me dá indenização por danos morais e materiais. A parte que foi condenada, ele vai recorrer. Olha, o juiz está louco aqui. Isso aqui nem foi pedido, o juiz está decidindo. Recorro, portanto. E aí, os limites do exercício da jurisdição, eles são definidos no pedido, ou seja, só o que foi pedido é que o juiz vai poder conceder, né? Então, esse é a própria ação que define. Então, o que está sendo tratado é o meu objeto litigioso, o que está sendo disputado naquela ação, e fixa o limite do exercício da jurisdição. É o limite até onde o juiz vai poder julgar. O juiz não vai poder julgar nem além e nem aquém daquilo, né? Nem para mais nem para menos. O processo irá se adequar ao que foi demandado. Por exemplo, demandas cíveis vão gerar uma adequação ao direito processual civil, ao Código Processual Civil. Demandas penais vão se adequar ao CPP. Então, cada objeto, né, da ação é que vai definir o trâmite dele perante a justiça. Então, a ação inicia e chega lá na secretaria. Aí o servidor lê. Tá, essa ação aqui ela é cível, ela trata de bens abaixo de 40 salários mínimos, não demanda muitas provas, muita coisa. É uma ação que se adequa ao juizado especial. Obviamente não é dessa forma, né? Porque já tem que estar endereçado lá em cima. Mas é na ação que vai ficar definido. Por exemplo, vai estar lá: Excelentíssimo senhor juiz de direito da Terceira Vara Civil de Altamira. Ou Excelentíssimo senhor juiz do juizado civil de Altamira. Vai estar lá no cabeçalho, porque eu já estou endereçando para o juiz correto, ou seja, para a vara correta, que onde vai estar delimitado o que eu estou tratando e até onde o juiz vai poder julgar. E vai sair mais rápido a sentença, né? É para sair, tem vezes que não sai. Já tive casos que não saíram. Triste época. Deu para entender, então, a diferença entre o direito de ação e a ação em si? Alguma dúvida? Nada? Vou passar para o próximo. Então, quando a gente fala em direito de ação, a gente fala, de novo, de uma determinada situação jurídica em que eu vou escolher se eu vou realmente provocar o judiciário ou se eu não vou provocar. Ou seja, é um direito que está aqui, ó, potestativo. Eu escolho se eu vou exercer esse direito ou não. Eu não sou obrigado a pedir qualquer coisa para o juiz. Se eu tiver com uma briga com o vizinho aqui, eu posso sentar com o meu vizinho aqui, olha, vamos se ajustar aqui, a gente não precisa levar uma demanda para o judiciário, a gente vai ficar de mal, gastar dinheiro com advogado, vamos resolver nossa confusão aqui, sentar na mesa, se for para indenizar, indeniza, paga o que foi danificado e fica por isso mesmo. Ou seja, quando a gente fala que o judiciário é a última ratio, né? Ou seja, é o último lugar onde a gente vai recorrer, se a gente tem outros meios, por exemplo, é o que acontece muito. Se tem meios administrativos de se resolver uma demanda e a pessoa entrou direto no judiciário, o juiz indefere aquela ação e diz, olha, você tinha outros meios para procurar. Por que você não foi arrumar isso de forma administrativa? Você sequer peticionou. É o que acontece, por exemplo, com as demandas do Juizado Especial Federal, das demandas quanto ao INSS, né, de aposentadoria, benefícios sociais. A pessoa tem primeiro ir lá no INSS e pedir a aposentadoria. Com o não administrativo,
o não do INSS é que ela entra com uma ação e diz, olha, Estado, o INSS errou, tá aqui, reveja, por favor. Falei sobre ele com o meu trabalho do Tony, direito potestativo. Ah, legal. Aguardando o indeferimento do benefício. É. Tem gente que, por exemplo, está aguardando e entra no judiciário. Também não. Primeiro, você tem que levar o não administrativo para procurar o judiciário. O judiciário é a última via. Se você tem outros para resolver, resolva por esses outros meios. O que acontece também, por exemplo, o INSS tem 30 dias para analisar. Se ele sequer analisou, aí a pessoa entra com um mandado de segurança. E aí obriga a autoridade do INSS local a analisar o caso dele, porque ele tem um direito líquido e certo a ter a sua demanda resolvida em 30 dias. Essa é a previsão legal. Sim, é obrigatório. O juiz, senão o juiz vai indeferir. É isso, olha, tu nem procurou administrativamente, tu nem sabe se o INSS ia negar, por que que tu está vindo aqui? Então, ele é um direito potestativo. Eu tenho o direito de provocar atividade jurisdicional, porém eu posso escolher por não provocar. Desse direito decorre o direito à tutela jurisdicional, ou seja, a resposta do judiciário àquela minha demanda. Então, o judiciário tem a obrigação de me responder, mas eu não tenho a obrigação de entrar em juízo. Isso é claro, tá bom? Além disso, tem um outro direito potestativo vinculado ao direito de ação, que é o direito de escolher o procedimento que eu vou levar ao meu processo, que é o que a gente estava falando. Se eu tenho, por exemplo, um direito líquido e certo, tá até aqui o exemplo do MS. Se eu tenho um direito líquido e certo a ter uma resposta do INSS em 30 dias, e o INSS não me responde em 30 dias, eu tenho o direito de entrar com um mandado de segurança. É um procedimento rápido, que eu tenho que ter prova pré-constituída, ou seja, as provas que eu tenho que juntar no processo, eu já tenho que juntar junto com a minha ação. Eu não posso pedir para ouvir testemunha, para juntar documento depois, pedir perícia, pedir nada disso. Todas as provas que forem importantes para o caso, elas têm que ser pré-constituídas, ou seja, já tem que ter em mãos para protocolar junto com a ação. E aí, isso gera o quê? Um procedimento muito mais rápido, né? O judiciário analisa de forma muito mais rápida, muito mais célere, porque, em tese, são direitos que já estão sendo violados e é um remédio constitucional, ou seja, a Constituição mesmo institui esse tipo de ação, esse tipo de procedimento, porque ela tenta solucionar qualquer forma de violação de direitos fundamentais ou não, mas que direitos sejam líquidos e certos, ou seja, direitos que já estejam previstos em lei e que a gente não deveria estar tendo nenhum problema quanto a isso, né? Agora sim, esse é um dos meios. Eu posso entrar com mandado de segurança para dizendo, olha, INSS, analise meu pedido agora, porque já extrapolou o prazo de 30 dias. Mas se eu quiser, sei lá por quê, mas se eu quiser, eu posso entrar com uma ação comum, que não é um mandado de segurança pelo procedimento comum, dizendo, juiz, eu não tenho os documentos comigo, por exemplo. Eu preciso que o INSS me dê os documentos, eu preciso de testemunhas porque eu perdi os documentos, e eu quero que você reconheça que o INSS está em mora, ou seja, o INSS está demorando em analisar meu pedido. Eu posso eleger esse meio, ou seja, eu escolho o meu procedimento para provocar a atividade jurisdicional. Então a gente tem dois direitos potestativos. Um, se eu vou provocar ou não, e dois, e qual a forma que eu vou dar para o meu processo. Outro exemplo, está lá no artigo 554 do CPC, Código de Processo Civil. A propositura de ação possessória, em vez de outra, não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Traduzindo,
Aqui a pessoa propôs uma ação possessória em vez de outra. Aí o que que o CPC garante? Não tem problema, não obstará que o juiz reconheça o pedido e outorgue a proteção legal. Ou seja, não tem problema que o juiz reconheça o que foi pedido e conceda o pedido dele, correspondente àquelas cujos pressupostos estejam provados. Ou seja, desde que você comprove direitinho, se essa ação, ainda que não fosse a mais adequada, a gente pode aceitar, não tem problema, vamos trabalhar com o que temos. O novo CPC faz muito isso. Romário, e por exemplo, se tiver entrado com um pedido no INSS, agora em época de pandemia, como ficaria se o INSS não analisou? Então, dizendo como é que funciona o INSS, eles, para analisar, precisam. Quem analisa são os analistas. Redundante, mas é isso. Até uma colega minha de gabinete, ela era analista do INSS. E eles trabalham já há alguns anos em teletrabalho, ou seja, eles trabalham todos de casa. Quase não fica ninguém nas unidades. Então eles não pararam de analisar. Agora, o que aconteceu e o que acontece, e o que tem acontecido e o que vai continuar acontecendo durante um tempo. O INSS de Altamira, por exemplo, está sem peritos, ou estava até um tempo desse quando a gente entrou com uma ação judicial. A ação judicial é para quê? Para obrigar o governo federal a estruturar com peritos e servidores públicos o INSS de Altamira, porque não está dando conta da demanda da região. E sem peritos, a gente não tem como averiguar se uma pessoa está com uma doença, enfim, que tem direito ao benefício de auxílio-doença. Imagino, Sara. Porque, enfim, ele tem um corpo muito grande, a galera parece estar de licença, ou morreu, não sei o quê, uma confusão. Mas nos casos de morte, como assim? Não entendi. Caso de morte? Previdência? Ah, da aposentadoria? O esposo tem que. Entendi. Então, nesse caso é mais simples, né? Não precisa de perícia. Então, só precisaria dos analistas que vão analisar o pedido em casa e não tem problema nenhum. E aí, caso não analisem no prazo de 30 dias, você entra com um mandado de segurança, também de forma virtual. Vai lá com a Sara, os advogados que trabalham com ela, peticiona pelo PJE, que é o processo eletrônico, e segue adiante. Hoje tem muita coisa eletrônica, então a gente consegue trabalhar de casa tranquilamente. Trabalha a qualquer hora também. Horrível. Está faltando servidores como a maioria dos órgãos federais. Lá falta servidor, falta tudo. A ação civil pública a gente entrou nesse sentido. Tem que agendar e colocar no sistema. Meu INSS, né? Programinha. Eu até criei pra ver quando que eu ia me aposentar, mas estão faltando 32 anos pra me aposentar. Eu fico até triste. Gente. Tô cansado já. Não dá mais pra mim essa vida. Alguém tem um sítio aí pra eu trabalhar e ficar lá de boa, numa rede. Eu posso dar aula de lá também, né? Então é isso. Eu escolho. Passando o período de besteira, né? Então, dois direitos potestativos que decorrem do meu direito de ação são o quê? Direito de provocar a atividade jurisdicional, e aí o direito potestativo é o quê? Direito de escolher se eu exerço ou não, né? Eu provoco ou não, eu que escolho. E o direito de escolher o procedimento. Se eu vou entrar com mandado de segurança ou não, se eu vou entrar com uma ação ordinária, se vai ser uma reintegração de posse, eu que escolho. Para roçar a pasta. Eu acho que dadas as minhas situações da minha coluna, não conseguiria fazer isso. Vamos trocar. Gente, não tá fácil. Quando eu dou duas aulas seguidas, eu não sei nem quando eu falei duas vezes a mesma coisa naquela turma. Por exemplo, é uma coisa que eu ia falar agora que eu não sei se eu já falei pra vocês. Tô passando 18 horas sentado nessa cadeira por dia. Então não tá fácil. Não é pra ser fácil também, né? Já falei, tá vendo? Tô ficando doido. Então,
E quando a gente fala aqui, escolher o procedimento, o que que é procedimento? Tá difícil uma situação, né? Já falou. O que que é procedimento? O que que a gente tá falando de procedimento? Que já tá virando um bolo, né? A gente vem aqui de ação, direito de ação, procedimento e processo a gente nem entrou. E a gente ainda vai entrar em direito de ação, em elemento da ação na próxima aula. O que que é o procedimento? Aqui eu coloquei algumas citações do Didier que vocês vão encontrar quando vocês forem ler hoje à noite ainda. O procedimento é o conjunto de atos organizados tendentes à produção de um ato final. Conjunto de atos organizados tendentes à produção de um ato final. Se a gente pensar o que seria um procedimento, né? A gente pensa em outros nomes, em outros termos, para além de ação e processo. Vamos pensar em protocola-se uma demanda. Depois dessa demanda, existe uma série de atos processuais que vão ser praticados. E o que dita o ritmo desses atos, os prazos de cada pessoa, o que vai ser juntado, o que pode ser juntado, prazo de resposta, prazo de recurso, prazo para manifestação, é o procedimento. E aí vão ter vários tipos de procedimento. Vocês vão estudar isso lá na frente, vocês vão ter um semestre inteiro sobre isso em direito processual civil. Sumário, sumaríssimo, comum, enfim. O procedimento, então, é o conjunto desses atos judiciais organizados para que se tenha um fim. E esse fim é o quê? É a decisão final, é a sentença. Então, o procedimento é o conjunto, é a reunião desses atos. E aí, existem várias formas de fazer isso. Por exemplo, no procedimento comum, a gente vai rolar, por exemplo, 9 testemunhas. Procedimento sumaríssimo, eu só vou poder arrolar 3 testemunhas. E o juiz ainda pode indeferir se for muita gente. Disse, não, só uma tá bom. Não precisa de todo mundo, não. Ou seja, tudo para que o processo seja mais rápido. Ou seja, as audiências do processo sumaríssimo, que são do juizado especial, elas são mais rápidas, são várias num dia só, não precisa ouvir muita gente, não tem muita coisa que perguntar, os valores são menores, enfim. É o rito que vai seguir dentro do processo para se chegar a uma sentença que é a resposta jurisdicional. Transita para a secretaria. O procedimento define o comportamento dos sujeitos no processo. Ou seja, é o prazo que cada um tem, quantas testemunhas vai arrolar para poder ser ouvida, para poder convencer o juiz de uma determinada coisa. Então, define o nosso comportamento dentro daquele processo. O comportamento... Eita, minha bateria está acabando. Peraí, não voltou. O procedimento é a espinha dorsal do formalismo processual. Tá aí o Didier citando Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Então, o procedimento seria a espinha dorsal de tudo aquilo que compõe o processo. Sem um procedimento específico, as coisas se perdem. Os atos se perdem, não vão ter sentido, não vão ter sequência lógica. Por isso que tem uma... já acontece isso, acontece demais, e eu já peguei um processo aqui na vara agrária desse jeito. O advogado sumiu com o processo. Sumiu. Tem o pedido dele de carga dos autos, ele levou os autos e os autos não voltaram. O que aconteceu? O juiz mandou reconstituir os autos. O que é isso? Ele chama as partes e diz, olha, quais documentos vocês têm aí que vocês já tinham juntado no processo para a gente poder dar continuidade aqui, porque eu não sei mais o que aconteceu. E aí tenta reconstituir o processo a partir de documentos esparsos, mas que deveriam ou já estavam lá no processo, idealmente, em uma sequência lógica. Porque sem essa sequência lógica, citação, notificação, a própria inicial, a contestação, uma eventual decisão interlocutória, uma decisão que vem no meio do processo, um eventual agravo de instrumento, que é um recurso que é oponível a essa decisão que vem no meio do processo. Ou seja, precisa ter um encadeamento lógico de tudo o que aconteceu, né? Desde que foi protocolada até onde estava. Então,
O procedimento é o que define como que esses atos vão ser praticados, em que sequência, de que prazo. Portanto, concluiu Didier, a ação é o primeiro ato do procedimento principal, ou seja, protocolar. A ação instaura o procedimento, a ação inicia o procedimento. O direito de ação confere ao seu titular, o direito a um procedimento adequado, para bem tutelar o direito afirmado na demanda. As noções, como se vê, não se relacionam, mas se relacionam, mas não se confundem. Então, o direito de ação é o ato de iniciar o procedimento, ou a ação é o ato de iniciar o procedimento, e o direito de ação é o direito do titular daquele direito a um procedimento adequado. Ou seja, é o que a gente falou aqui atrás, né? É o direito de exigir uma tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva. É aqui, dentro desse direito de ação, que a gente vê uma das facetas do devido processo legal, né? O procedimento, ele tem que respeitar o princípio, e o princípio tem que ser respeitado dentro do procedimento. Tá bom, gente? Demanda ou ação? Tem aqui, amor, obrigado. Sara, quando eu protocolo uma ação previdenciária, eu falo que eu plantei. Plantou? Já vai dar tudo certo na sentença. É isso. Geralmente o bom do. A Flávia, minha esposa, ela é advogada previdenciária também. Agora ela tá parada porque ela tá estudando pro concurso. Mas é isso também, assim. Tipo, as demandas demoram, mas é quase certo da pessoa ganhar no final, né? Então, plantei pra colher no RPV. É bem isso. Tipo, demora lá, vai demorar 1, 2 anos, dependendo do local. Mas é quase certo de ganhar no final. O bom é isso. Ela tá até hoje recebendo dinheiro aqui, não tá trabalhando. Eu digo que a vida dela é fácil. E ela tá ali me xingando. Então, demanda ou ação pra gente trabalhar mais alguns conceitozinhos, tá? E aí a gente já encaminha pro final da aula e deixa o tempo para vocês lerem o capítulo 6º, para quem não tem tempo, tá bom? Demanda. Tem duas facetas da demanda, que a gente chama, né? Tanto na doutrina quanto na prática. A demanda é o que aqui? É o direito de provocar a jurisdição. Ou seja, a demanda é o que eu demando do judiciário. É o meu direito de demanda, né? O direito de ação, o direito de demanda. E também a demanda pode se referir ao conteúdo da ação, o conteúdo da demanda. Ou seja, a demanda como conteúdo da própria demanda. Ou seja, existem duas formas de utilizar essa palavra, esse termo. Então, a demanda como o direito de provocar a jurisdição, assim como o conteúdo dessa própria provocação. Ou seja, é o que eu peço. Juiz, eu quero indenização. Juiz, eu quero que declare que eu sou brasileiro nato. Juiz, eu quero que declare que eu sou inocente. Juiz, eu quero que... qualquer coisa. Essa é a minha demanda. O que você demanda do judiciário? Eu demando indenização. Eu demando reconhecimento de paternidade. Eu demando direito de mudança de nome. É o que eu peço para o judiciário? O que eu peço de prestação jurisdicional, tá? Pressuposição de uma relação jurídica de direito substancial, ou seja, é um fato cotidiano em que incide determinada norma, fato jurídico. Traduz. Pressuposição de uma relação jurídica de direito substancial. O que é isso? Duas pessoas cruzando na rua é um fato cotidiano. Não aconteceu nada, as pessoas transitaram no meio da rua, passaram uma pela outra. Qual a relevância jurídica disso? Nenhuma. Duas pessoas transitando na rua, uma passa pela outra, a outra espera passar e atira pelas costas. Pá. Aí a gente tem um fato cotidiano
envolto de uma relação jurídica relevante. Aí a gente tem uma óbvia atuação do Estado, necessária do Estado, de punir a pessoa que atirou na outra, né? Tentou matar, ou só feriu, ou coisa do tipo. A gente não sabe qual era o objetivo dela. Se ela tentou matar, ela vai responder pelo homicídio tentado. Agora, vejam a diferença. As duas são fatos cotidianos. Uma pessoa passando pela outra e a outra. Elas também passam uma pela outra, só que uma atira para matar. Mata ou não. Esse segundo exemplo, nesse segundo exemplo, existe um fato jurídico envolvido naquela relação. Ou seja, existem normas jurídicas que se amoldam perfeitamente naquele caso. Esse fato cotidiano, ele é relevante para o judiciário. Então, se ele é relevante para o judiciário, eu tenho aí um direito de ação envolvido nele. Ou seja, é o direito de ação do Estado de ir atrás daquela pessoa, punir aquela pessoa pelo que ela fez. E aí quem cumpre esse papel é o Ministério Público Estadual. Então, nesse caso, é o direito de ação do Estado de exercer o ius puniendi, é o direito de punir aquela pessoa, né? Então, quando a gente fala sobre a ação, o direito de ação, quando a gente protocola, a gente tem que tá muito ciente disso. Eu não vou protocolar uma ação dizendo, olha, a pessoa passou por mim no meio da rua, e é isso. E o juiz vai olhar, e aí, o que eu vou fazer com isso aqui? Qual a norma jurídica que trata disso aqui? Qual a causa de pedir disso daqui? Nenhuma. Agora o MP diz, olha, as pessoas estavam uma passando pela outra, do nada o cara atirou no outro. Poxa, peraí, vamos lá. Aqui a gente pode ter a incidência vai e decorre toda a ação penal. Então, por isso, pressupõe-se uma relação jurídica de um fato cotidiano em que a norma se adequa àquele fato, tá bom? E aí, na próxima aula, o que a gente vai ver? São os elementos da ação. Elementos da ação são o quê? São quem, né? São os sujeitos, que são as partes do processo, né? Pode ser parte autor e réu, podem ter várias partes. Pode ter parte que não tem direito, está pleiteando direito em nome de alguém. A Sara pode falar aí muito bem disso. Por exemplo, quem é menor e está pleiteando um benefício. Aí, fulano, menor, representado pela sua genitora, devidamente representado pelo seu representante legal, a genitora fulano de tal, vem perante juízo, representado pelo advogado X, no escritório tal, propor ação civil, propor ação previdenciária tal, não sei o que, não sei o que. Tá aí a Sara confirmando. Ou seja, é a mãe daquela criança pleiteando o direito daquela criança em nome dela, né? Mas é a mãe representando o menor, porque ele é impúber. Tá aí a Sara falando. Ou alguém, por exemplo, é interditado. E aí vem uma outra pessoa, que é curador especial dela, é curador dela, e aí pleiteia em juízo alguma determinada prestação jurisdicional. Tá? Então, são sujeitos que estão no processo, são sujeitos do processo, são as partes. Causa de pedir. É quando a gente, é o que a gente estava falando agora, narra os fatos envoltos de uma relação jurídica que dele decorreu. Ou seja, são fatos do cotidiano em que as normas se amoldam perfeitamente naquela situação. Por isso, pede-se, tem o pedido, que é o objeto que está se demandando do judiciário. Então, é a nossa pretensão processual. É a tutela requerida da atividade jurisdicional. É o que eu peço para o Estado diante de ter o autor e o réu, ter a causa de pedir, que é esse fato envolto de normas que estão tratando sobre aquela situação específica. E aí, por isso, eu peço alguma coisa. Estado,
declare tal coisa. Estado, reconheça tal situação. Ação de alimentos. É um direito da criança, né? Não é o direito da mãe ou do pai. É o direito da criança de ter aquela prestação mensal, né? Assim como o direito de visita, por exemplo, é o direito da criança, não é o direito do pai ou da mãe. Então, peço para vocês que leiam capítulo 6 do Fred Didier. O livro está em todos os lugares disponíveis que eu já mandei para vocês: WhatsApp, e-mail, Drive. E é isso. Tá bom? Capítulo 6. Em algumas versões, quem tem. Essa aqui é a minha 19ª versão, edição. Ela não é tão atualizada. Tem gente. Essa aqui é o quê? 2017. Tem gente que tem a 22ª, que é a atual. E aí é o capítulo 7 ou 8. Algo assim. Então mudou um pouquinho, tá? Mas a versão que eu acho que eu mandei pra vocês é a 6ª também. E é isso, gente. Eu vou finalizar a gravação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar. E aí eu vou mandar a gravação pro YouTube, pro Drive.